Você já sentiu que está fazendo tudo certo, visualizando, afirmando, acreditando, mas o dinheiro simplesmente não aparece? Talvez você já tenha tentado meditações, ouvido áudios de abundância, feito mapa dos sonhos. E mesmo assim, nada mudou de verdade. O saldo no banco não aumentou, a surpresa financeira nunca chegou e a promessa da lei da atração parece só funcionar para os outros. Se isso soa familiar, respira fundo. Porque talvez, só talvez, você esteja a uma escolha de distância de experimentar algo novo, algo prático, algo que exige mais leveza do que esforço. Hoje, eu quero te convidar para um desafio simples, poderoso e até divertido. O desafio dos 3 dias. Uma prática de escrita consciente, baseada em técnicas antigas, comprovadas por milhares de pessoas, que pode te ajudar a manifestar dinheiro de forma leve e surpreendente. E o melhor, você só precisa de 3 dias, um caderno e uma frase. E se você está aqui agora, assistindo ou lendo isso, não é por acaso. A vida tem um jeito curioso de nos guiar exatamente para o que precisamos ouvir, no momento certo. Esse desafio não é sobre mágica, é sobre consistência, intenção e vibração emocional. É sobre transformar palavras em portais e sentimentos em frequências. Nos próximos minutos, você vai entender como isso funciona, por que ele funciona, e vai aprender exatamente o que fazer para que o dinheiro flua até você com mais facilidade. Mas antes de escrever, a gente precisa entender por que escrever funciona tão bem. E é sobre isso que a gente fala agora. Antes de começarmos o desafio em si, é importante que você entenda o porquê de estarmos escrevendo. Existe uma diferença enorme entre pensar, falar e escrever algo. Quando você pensa, tudo acontece dentro da mente, muitas vezes misturado com dúvidas, distrações e medos. Quando você fala, começa a dar forma, mas quando você escreve, você materializa. Scripting é o nome que se dá a essa prática de escrever de forma intencional, como se algo que você deseja já tivesse acontecido. É como contar a história da sua vida ideal, como se ela fosse real, e fazer isso com emoção, com detalhes, com presença. Essa técnica ganhou força com os ensinamentos de Neville Goddard, Abraham Hicks e até Napoleon Hill, autor de Pense e Enriqueça. Mas ela explodiu nos últimos anos com vídeos virais no TikTok, onde pessoas de todas as idades começaram a testar métodos como o famoso 55 vezes 5, escrever uma frase 55 vezes por dia, durante 5 dias. E os relatos? São muitos. Depósitos inesperados, bônus, clientes novos, até dinheiro esquecido sendo resgatado por acaso. A explicação vai além do místico. Quando você escreve algo várias vezes com intenção, cria um novo caminho neural. Seu cérebro começa a aceitar aquilo como possível, e mais do que isso, como real. E quando o cérebro acredita, o corpo sente. E quando o corpo sente, sua frequência muda. E é isso que muda tudo. Você deixa de vibrar carência e começa a vibrar abundância. Você sai da dúvida e entra no alinhamento. Você para de pedir e começa a agradecer pelo que já é. Escrever não é apenas um gesto, é uma declaração energética. É como assinar um contrato com o universo. E é exatamente isso que vamos fazer agora. Você está pronta para o seu desafio dos 3 dias? Então, pegue papel e caneta, porque no próximo capítulo eu vou te mostrar exatamente como fazer isso acontecer. Agora que você já entende o poder da escrita, chegou a hora de colocar a mão na massa, ou melhor, no papel. Esse é o desafio dos 3 dias, uma prática simples, que exige poucos minutos por dia, mas que pode causar mudanças profundas na sua energia e nos seus resultados. Etapa 1. Escolha um valor específico. Nada de quero mais dinheiro ou quero ficar rica. O universo responde melhor à clareza. Então, defina um valor que você deseja manifestar nos próximos dias.
pode ser 100 reais, 500, 2.000, o que fizer sentido para você agora. Evite escolher algo tão alto a ponto de você mesma duvidar. Lembre-se, a vibração mais poderosa é a fé tranquila, não a expectativa ansiosa. Etapa 2. Crie sua frase no tempo presente. Agora, escreva uma frase curta, positiva e no tempo presente, como se o dinheiro já tivesse chegado. Algo como: eu estou tão feliz e grata porque recebi 500 dólares de forma inesperada e fácil. Ou: é incrível como esse dinheiro chegou até mim com leveza e rapidez. Obrigada, universo. Sinta, visualize. Imagine como seria ver esse valor na sua conta, nas suas mãos, no seu bolso. Etapa 3. Escreva 33 vezes por dia, durante 3 dias. Durante 3 dias consecutivos, você vai escrever essa frase 33 vezes por dia. De preferência no mesmo horário, pode ser ao acordar ou antes de dormir. Se puder, escreva à mão, em um caderno reservado só para isso. Nada de digitar no celular. A escrita manual conecta você com a sua intenção de forma mais profunda. Enquanto escreve, não corra. Não escreva no piloto automático, escreva sentindo o que está dizendo. Imagine, agradeça, permita-se sorrir. O que evitar? Não mude a frase no meio do desafio. Não pule dias. Não fique olhando para o relógio ou para a conta bancária esperando o dinheiro cair. E, principalmente, não duvide. Você está plantando uma semente. Confie no tempo da colheita. Esse é um ritual entre você e o universo. Um momento sagrado. São apenas 3 dias, mas eles podem transformar a sua relação com o dinheiro para sempre. E você não precisa fazer mais nada além disso. Agora que você sabe como fazer, a pergunta que fica é: e o que acontece depois? Você completou o primeiro dia, talvez o segundo, ou talvez já tenha terminado os 3 dias do desafio. E agora você pensa: devo esperar o dinheiro aparecer amanhã? E se não acontecer nada? Será que fiz algo errado? A primeira coisa que você precisa entender é: isso não é uma mágica de palco, é uma mudança de frequência. E como toda mudança energética, os efeitos muitas vezes começam de forma sutil, mas são reais. Às vezes, o dinheiro vem no formato exato que você escreveu. Outras vezes, ele aparece de formas inesperadas. Um convite de trabalho, uma dívida renegociada, um cliente que volta, uma ideia que vale ouro. E há momentos em que a manifestação começa dentro de você. Você passa a gastar com mais consciência, a confiar mais em si mesma, a tomar decisões mais alinhadas com a prosperidade. E adivinha, tudo isso também é manifestação, porque você não quer só dinheiro, você quer liberdade, leveza, segurança. E quando sua energia começa a vibrar isso, o dinheiro é apenas uma consequência. Mas por que isso funciona? Porque a realidade responde à sua vibração dominante. E quando você escreve com emoção, você entra no campo da criação. Aquele espaço onde pensamento, sentimento e intenção estão alinhados. A escrita consciente não é apenas um exercício mental. É uma reprogramação vibracional. Você está ensinando o seu cérebro a acreditar, o seu corpo a sentir e a sua mente a receber. E o mais bonito é que você não precisa controlar nada. Você só precisa soltar, simplesmente confiar que o que foi escrito, sentido e entregue ao universo já está a caminho. Você não vai precisar correr atrás. Você vai começar a perceber que as oportunidades correm até você. Agora que você entende o que pode acontecer e por que acontece, talvez esteja se perguntando: será que isso funciona mesmo para outras pessoas? Nada inspira mais do que ver alguém como você vivendo aquilo que você deseja. E é por isso que eu quero te contar algumas histórias, porque o desafio dos 3 dias funciona assim, e não só comigo, mas com milhares de pessoas ao redor do mundo. A Camila, de São Paulo, escreveu sua frase por 3 dias pedindo 300 reais. Ela só queria pagar um curso que estava em promoção. No 4º dia,
A chefe chamou para uma reunião surpresa e anunciou um bônus inesperado, exatamente de R$ 300. A Luana, do TikTok, contou que escreveu durante 3 dias desejando receber R$ 2.000. No 5º dia, o ex-chefe, com quem ela não falava há meses, mandou uma mensagem pedindo uma consultoria rápida. Pagamento adiantado, R$ 2.000. O Daniel do Rio começou cético. Ele fez o desafio quase por brincadeira. Pediu R$ 150. No 2º dia, encontrou uma carteira caída perto de casa. Entregou à dona que, emocionada, insistiu em lhe dar R$ 200 como agradecimento. Em grupos do Reddit, pessoas relatam ganhos pequenos e grandes, desde descontos em boletos, sorteios, até depósitos esquecidos no banco, tudo acontecendo depois de práticas como scripting e o desafio dos 3 dias. Essas histórias têm algo em comum. Nenhuma delas esperava de onde viria. Elas só fizeram o que tinham que fazer e confiaram. Não é sobre controlar o como. É sobre manter a energia aberta para receber, de qualquer jeito, de qualquer canto, sem apego ao caminho. E se você ainda acha que talvez não funcione com você, está tudo bem. Mas e se funcionar? Você só precisa de 3 dias, um papel e uma frase com alma. Agora que você viu que isso já funcionou para tanta gente, talvez esteja se perguntando: e se eu errar? E se esquecer um dia? E se a dúvida bater? Essa é, sem dúvida, a pergunta que mais recebo. E se não funcionar comigo? E a resposta mais sincera que eu posso te dar é: funciona. Mas não necessariamente da forma que você espera. A lei da atração não é uma máquina de venda automática. Ela é uma extensão da sua vibração, da sua constância, da sua confiança e da sua abertura para receber. Vamos responder juntas as dúvidas mais comuns. E se eu esquecer um dia do desafio? Se você esquecer um dia inteiro, o ideal é recomeçar do zero. Não como castigo, mas porque a repetição é o que ancora a energia. São só 3 dias. É um presente que você dá para você mesma. Precisa mesmo ser 33 vezes? Sim, o número tem um valor simbólico e energético. Ele ajuda a reforçar a intenção. Mas mais importante do que o número é a qualidade da sua escrita. Se você escrever 33 vezes com tédio, impaciência ou dúvida, não adianta. Escreva sentindo, viva a frase. E se eu duvidar no meio do processo? Isso é normal, você é humana. Mas o segredo é perceber a dúvida e não alimentá-la. Quando ela vier, respire. Lembre-se, você já está manifestando coisas o tempo todo, só que agora está fazendo isso com consciência. E se não acontecer nada, acontece. Às vezes, a resposta é um pequeno ajuste interno que você ainda não percebeu. Outras vezes, o dinheiro está vindo de um jeito que você nem imagina. Lembre-se, nem tudo que importa é visível no primeiro momento. Confie no invisível. É onde tudo começa. A pergunta não é: será que funciona? A pergunta é: você está disposta a confiar por 3 dias? Se sim, o seu campo já começou a mudar. E nesse momento, você já não é mais a mesma pessoa de antes. Você chegou até aqui e isso por si só já é poderoso. Você decidiu dar 3 dias à sua mente e ao seu coração. Você se abriu para algo novo, se entregou a um processo e, mais do que isso, você se permitiu acreditar. Agora é hora de confiar, mas não aquela confiança ansiosa que aperta o peito e vigia o celular esperando um Pix. É a confiança leve, serena, aquela que sabe que já está feito, aquela que agradece antes mesmo de receber. Porque a verdadeira manifestação nasce assim, de um estado de gratidão pelo invisível, pela energia que já se moveu, pelo universo que já ouviu o seu pedido. Então respire, sinta e diga com você agora: eu confio, eu recebo, eu agradeço. Que essa prática tenha despertado em você algo maior do que o dinheiro, que tenha acendido sua confiança, sua criatividade, sua coragem, porque o dinheiro é só o começo.
Quando você entende que pode cocriar isso, você entende que pode cocriar tudo. E se você quiser repetir esse desafio outras vezes, com outros pedidos, com outras metas, volte. Esse vídeo estará aqui. Esse espaço é seu. Esse poder é seu. E agora, só por hoje, apenas permita que o universo trabalhe por você, porque ele já está.